Neste vídeo nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos, os Incas, os Aztecas e os Maias, destacando aspectos históricos, políticos, econômicos, religiosos, dentre outros. Então bora lá comigo pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, professor de Geografia e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Então bora lá pro vídeo. Bom, para início de conversa, genericamente, o termo civilizações pré-colombianas é utilizado para se designar a todos os povos, a todas as civilizações que viviam aqui nas Américas antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492. E esses povos eram muitos, tá? Porém, os mais famosos, os mais estudados, são de fato os maias, os incas e os astecas. E é justamente deles que nós vamos falar neste vídeo. Então bora lá, começando com os maias. Começando com a localização, eles viviam ali na região da América Central, na península de Yucatán, no sul do México. Território que hoje é abrangido pelos países Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador, ali na região da América Central. A civilização maia foi extremamente longeva. Por isso, a sua história costuma ser dividida em 3 períodos. O pré-clássico, entre os anos 1800 a.C. a 250, que foi o período basicamente da formação da sociedade maia. O período clássico, que ocorreu durante os anos de 250 e 900, que foi o período de maior esplendor dessa civilização. E o pós-clássico, de 900 a 1500, que é justamente o período em que se iniciou seu declínio, culminando ali com a colonização espanhola. No que tange a sua organização societária, alguns historiadores vão dizer que é um equívoco chamar o povo maia de império, pois eles não tinham uma estrutura política centralizada, ou seja, havia autonomia administrativa e independência entre as cidades, por mais que ocasionalmente elas poderiam se organizar em confederações, em que uma poderia centralizar os poderes sobre outras. A sua maior autoridade era o chamado Alak Uinique, com o perdão da pronúncia, tá pessoal? Que era considerado como o representante de Deus na Terra, concentrando as funções religiosas, militares e políticas. A sociedade maia também apresentava grande estratificação social, com o topo da pirâmide sendo ocupado pela família real, comerciantes ricos, além de pessoas que ocupavam cargos políticos de prestígio. A parte intermediária da pirâmide era ocupada pelo funcionalismo público, por militares de menores patentes, além de trabalhadores especializados, e a base composta por trabalhadores braçais e camponeses. Com relação à fé, os maias acreditavam que a função dos seres humanos na Terra era venerar os deuses. Por conta disso, eram bem comuns rituais envolvendo oferenda de flores, alimentos, frutas. Porém, os mais importantes eram aqueles que envolviam o sacrifício de animais e de seres humanos. Com relação às atividades comerciais, podemos destacar a comercialização de pedras preciosas, como obsidianas e jades, além também da comercialização de peles e tecidos. Além, é claro, das atividades ligadas à agricultura, como a plantação de milho, abóbora, cacau, abacate, mandioca, feijões, dentre outros. Os maias também eram reconhecidos por serem excelentes astrônomos e matemáticos, tendo descrito com precisão os ciclos do Sol, da Lua e de Vênus, desenvolvendo o calendário de 365 dias, referente ao ciclo do Sol. Além disso, eles também foram responsáveis por criar o mais avançado sistema de escrita dos povos pré-colombianos. Como exemplo de arquitetura, podemos citar a reconstrução da cidade de Chichén Itzá, localizada no atual México, onde está localizado o Templo de Kukulcán, pirâmide de 30 metros de altura e que contém 365 degraus, correspondente ao ciclo anual do Sol. Beleza? Vamos passar agora então para os astecas, conhecidos também como os mexicas. Inicialmente, eles eram uma tribo nômade que vivia ao norte do atual México. Porém, por volta de 1168, eles iniciaram uma caminhada para o sul. Embora alguns historiadores aleguem que os motivos dessa caminhada sejam desconhecidos, também há um entendimento de que ele ocorreu buscando melhores condições de vida, como climas mais amenos e terras mais adequadas para plantações. Por volta de 1325, eles se instalaram no Planalto Central do México e lá tiveram contatos com outros povos que já haviam se estabelecido no local. E pelo fato de eles ainda não serem suficientemente poderosos, estima-se que os astecas foram subjugados por esses povos por cerca de 100 anos, até terem condições de se estabelecerem, por volta do ano de 1428. Durante o seu apogeu, os astecas mantinham controle sobre diversos povos, tanto que se estima que a população total que compunha o império
era de cerca de 15 milhões de pessoas, por mais que esse número possa variar de acordo com a fonte. De qualquer forma, era um número extremamente grande. Porém, um fato importante é que havia uma concentração política em 3 cidades: Tenochtitlan, capital do Império Azteca, localizado na atual Cidade do México, Texcoco e Tlacopan. Anota isso aí que é importante, beleza? Entrando agora na organização social, o Império Azteca também apresentava uma forte estratificação social. No topo estava o imperador, que era o líder religioso, político e militar, e também os nobres e grandes sacerdotes. No meio da pirâmide estavam os principais comerciantes, além de pequenos proprietários. E lá na base, os despossuídos de propriedades, que para sobreviverem tinham que trabalhar em terras de outras pessoas. Um fato importante sobre os astecas é que eles eram um povo guerreiro e atribuíam um caráter sagrado à guerra. Além disso, a guerra era uma forma de obter escravos, que eram utilizados como mão de obras em agricultura ou até mesmo sacrificados em rituais. E a agricultura era justamente a principal atividade econômica dos astecas, que cultivavam principalmente milho, além de tomate, pimenta, feijões e batata doce. Além disso, eles também caçavam, pescavam e criavam animais para a alimentação. Com relação à fé, eles eram politeístas, assim como as outras 2 civilizações que nós abordamos neste vídeo. Porém, a sua maior divindade era o Deus Sol, cujo nome eu não vou me atrever a pronunciar aqui, mas está aparecendo aí na tela para vocês, que também era considerado o deus da guerra. Ele era representado como um homem azul com penas na cabeça, como você pode observar aí nessas imagens. E para essa divindade, os astecas criaram a principal pirâmide de Tenochtitlan, na qual regularmente faziam oferendas e sacrifícios humanos. A arquitetura asteca também era muito avançada, e ela possuía uma característica interessante, que era de templos que eram regularmente expandidos, como uma forma de homenagem e agradecimento aos deuses. Como exemplo, temos a própria pirâmide de Tenochtitlan, que foi expandida 5 vezes. Chegando agora na reta final do vídeo, vamos falar dos Incas. Mas antes disso, se eu estiver te ajudando, retribua aí deixando o seu like e aquele comentário também que fortalece demais. Não esqueça de compartilhar para os seus colegas, principalmente aqueles que você sabe que ainda não estudaram para a prova, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para o final do vídeo. Bom, estima-se que os Incas chegam ao Vale de Cusco no século XII e vão expandindo gradualmente o seu domínio político e militar até obterem o controle de um território extremamente extenso, que abrangia as atuais Argentina, Peru, Bolívia e Equador. Um fato interessante sobre essa civilização é que o nome Inca era atribuído somente ao líder do povo Quinchua, sendo generalizado posteriormente pelos espanhóis. O território andino, que foi ocupado pelos Incas, chamado andino por ser o local onde está localizada a Cordilheira dos Andes, já era ocupado por outros povos desde o ano de 2500 a.C. Todavia, os Quinchua foram dominando esses povos e expandindo seu território. Como exemplo desses outros povos, podemos citar os Wari, os Chinchá e também os Aymara. Novamente, faço aqui as considerações sobre as pronúncias, tá? De qualquer forma, os nomes estão aí na tela. Com relação à organização societária, os Quinchua tinham como líder supremo o Inca, como eu já ressaltei, que era o imperador, tido como o filho do sol, que concentrava os poderes políticos e religiosos. Além dele, também estavam no alto da pirâmide os sacerdotes e os principais funcionários e líderes militares. No centro da pirâmide estavam os chefes locais e os baixos funcionários. E na base, a maior parte da população, composta pelos artesãos e pelos agricultores livres. Com relação à economia, os Incas também se destacavam pela agricultura, e isso merece um grande destaque sobre essa civilização, pois eles tinham técnicas de agricultura extremamente sofisticadas. Como eu já mencionei, eles ocupavam a região dos Andes, que é uma área de terrenos extremamente irregulares. Por conta disso, eles desenvolveram técnicas para se adaptar a essas condições. Dentre elas, eu destaco as curvas de nível e os andenes, que eram espécies de plataformas num formato semelhante ao de uma escada, utilizados para cultivar em terrenos acidentados. Além disso, eles também possuíam técnicas muito avançadas de irrigação, que eram capazes de irrigar até mesmo os terrenos muito altos. Além da agricultura, os Incas também se destacavam muito pela sua engenharia, com modernos canais de irrigação, como eu já mencionei,
além de templos, pontes e uma rede muito extensa de estradas que atravessava todo o continente. Estima-se que essas estradas totalizavam cerca de 30 a 50 mil quilômetros de extensão. Além disso, também se destacavam as diactas, que eram cidades planejadas, construídas como centros administrativos e políticos, sendo que a maior delas ficava em Cusco, a sede do império. E uma coisa interessante sobre a arquitetura inca é que ela era baseada principalmente no encaixe de pedras, que era feito com extrema precisão, como você pode perceber nessas imagens. Então esse foi um resumão dos povos pré-colombianos, espero ter ajudado. Se ajudei, deixa um like aí para fortalecer o trabalho, compartilhe o vídeo, comente aí também o que você gostou, o que você não gostou, que isso ajuda demais. Então era isso, valeu, até a próxima, tchau, tchau!